A farsa da Operação Lava Jato completa 10 anos. A renda dos brasileiros e das brasileiras cresce em 2023. 13 milhões deixam de passar fome no Brasil. Os investimentos do novo PAC Seleções e muito mais. Eu sou Ju Matos e esse é o 13 Minutos, seu podcast semanal de notícias da Rede Povo de Comunicação do PT. Sexta-feira, 15 de março de 2024. Essa produção do PTcast está sendo gravada do estúdio Marisa Letícia. Eu estou usando vestido preto na altura dos joelhos, tênis laranjado e brincos de argola. E o meu relógio está aqui, ó, sempre do lado esquerdo. Os meus cabelos são bem curtinhos e esse é o meu sinal em libras. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! No próximo domingo, dia 17 de março, a Operação Lava Jato completa 10 anos. Criada em 2014, a Força-Tarefa, que se revelou um instrumento político para perseguir e prender o presidente Lula, gerou o maior desastre socioeconômico das últimas décadas. Na última segunda-feira, o editor Fernando Brasil comentou matéria publicada no portal do PT com a análise dos impactos dessa desastrosa operação. Resumidamente, a Gleisi apontou tudo que a operação causou de ruim no país, como ela destruiu os setores estratégicos e caros ao nosso projeto de soberania de um país justo, soberano, né? O setor de exportações de serviços, engenharia, o setor de óleo e gás, a indústria naval. E ao fazer isso, a construção civil aniquilou mais de 4,4 milhões de postos de trabalho no país, com um tiro fatal aí na nossa indústria da transformação. Mas estamos reconstruindo o país. Só no primeiro ano do terceiro mandato do governo Lula, houve crescimento de 11,7% na renda da trabalhadora e do trabalhador brasileiros. O número é quase o dobro do registrado em 2022 e o melhor resultado desde 1995. Outros indicadores também vem mostrando a melhoria na economia e nas condições de vida do povo, como o crescimento de 2,9% do PIB. A repórter da Rádio PT, Thaisa Vitória, traz mais detalhes sobre os avanços históricos que estão sendo gerados pelas políticas públicas do PT. O Brasil cresceu, apesar da sabotagem das taxas de juros que comprometem o desenvolvimento do país. Em suas declarações, o presidente Lula reforça a importância do dinheiro circular e chegar nas mãos das pessoas mais humildes, para reverter o quadro de miséria e criar um país de classe média. Muito dinheiro na mão de poucos significa favela, significa desemprego, significa analfabetismo, significa subnutrição, significa miséria. E pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. Ou seja, quando todo mundo tem um pouco, que todo mundo consome, que todo mundo compra, que todo mundo investe, a economia vai de vento em popa, e é o que está acontecendo nesse país agora. Se não tiver dinheiro circulando, a economia não vai para lugar nenhum. E o que nós queremos é que o dinheiro chegue na mão das pessoas mais humildes. O Jornal PT Brasil também começou a semana comemorando os bons resultados do governo Lula em conversa com a senadora do PT de Pernambuco, Tereza Leitão. Ela falou sobre o novo plano de aceleração do crescimento, o PAC Seleções. Na semana passada, foram anunciados os resultados de 16 das 27 modalidades do programa. Só para Pernambuco foram liberados 600 milhões de reais, recuperando investimentos em áreas estratégicas, como saúde e educação. Serão 3.270 municípios atingidos. E acho que a gente retoma a coordenação federativa, que é o dever da União fazê-lo, que no governo passado não existia, era cada um por si. A gente volta a essa relação direta da União com os municípios e da União com os estados também. Todos os estados foram selecionados em alguma modalidade. Aqui no estado de Pernambuco serão mais de 600 milhões de ações, seja para creches, seja para transporte escolar e para a escola em tempo integral. Foram selecionados também muitos processos, muitos projetos de UBS, a unidade de saúde,
e foram selecionados alguns pontos muito importantes de cidade patrimônio. E na terça-feira, o novo plano de aceleração do crescimento voltou a ser assunto na conversa com o deputado federal pelo PT do Piauí, Dr. Francisco. Recém-eleito presidente da Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados, ele falou ao jornal PT Brasil sobre os investimentos do novo PAC nessa área, que tem sido prioridade para o governo Lula. Esse primeiro anúncio do PAC, a saúde eu considero foi a mais contemplada, dos 23 bilhões, mais da metade desse recurso, mais de 11 bilhões e 600 milhões foram para investimentos na saúde. E aí contempla novas unidades básicas de saúde, ambulância do SAMU, maternidades em municípios onde existiam vazios assistenciais, centro de partos normais, centros de reabilitação, policlínicas para consulta especializada. São mais de 2.800 objetos, entre obras e equipamentos. Todas as unidades da federação foram contempladas, são mais de 1.800 municípios que receberão esses investimentos do governo federal. Educação é outra prioridade dessa nova gestão do PT. Na última terça-feira, o presidente participou do lançamento de 100 novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia que serão construídos em todo o país até 2026. São 3,9 bilhões de reais destinados para a expansão da rede, que hoje atende 1,5 milhão de alunos. Cada novo instituto federal oferecerá 1.400 novas vagas. Em quase um século, foram feitas 140 escolas técnicas no Brasil. Nós, até agora, já fizemos, com essas 100, vão ser, me parece que 782 novas escolas técnicas. É com base no investimento na educação que a gente pode ter a certeza que esse país vai chegar a ser um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, um país de uma sociedade composta pela grande maioria de gente de classe média. Então, quando a gente fala em investimento em educação, é porque uma profissão dá a um homem e a uma mulher um status de cidadania que sem educação a gente não conquista. Um estudo do Instituto Fome Zero mostrou que 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil em 2023 e mais de 20 milhões já não sofrem de insegurança alimentar. A pesquisa foi assunto da entrevista com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, no programa Bom Dia Ministro, na última quarta-feira, 13 de março. Em conversa com radialistas de todo o país, ele detalhou as ações que o governo federal vem tomando para erradicar a fome no Brasil. É a maior queda na história. Você tirar, num ano de arrumação da casa, 13 milhões de pessoas do mapa da fome. Isso mostra o tamanho da nossa responsabilidade. Nós vamos seguir trabalhando para alcançar outros que ainda não chegamos lá. A meta do Brasil é tirar até 2030, 33 milhões. A gente quer trabalhar com esse conceito. Tirar da fome, reduzir a pobreza, do outro lado, promoção da dignidade e agora, dentro dessa aliança global para o mundo, uma meta mundial, trazer de volta a meta 1 e 2 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para que o maior número possível de países do mundo possam, em maio vai ser em Teresina, o momento dessa pactuação para os termos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E eu estou bastante animado que vamos alcançar esse objetivo no Brasil, mas também para o mundo. Na quarta-feira, a presidenta nacional do PT, Gleice Hoffmann, concedeu entrevista ao blog do Esmael. Gleice falou sobre diversos temas, como o julgamento de Sérgio Moro, analisado pelo TRE, os atos pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, os investimentos do PAC no Paraná e o cenário político no estado e no Brasil.
Tem uma discussão no GTE, inclusive, de orientar a direção nacional do partido a chamar decisões de alguns municípios. Curitiba estaria envolvido nisso porque é um município estratégico para nós na composição de aliança. Desde a eleição de 22, com uma frente, a formação de uma frente de partidos no Paraná. PSB, PDT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, junto com o PT. Temos até discussão com o próprio PSDB, com setores do MDB, porque nós estamos vendo como está a extrema-direita, como está o bolsonarismo. Se a gente não tiver um campo maior, a gente não faz um enfrentamento sozinho, só o PT. Nós precisamos desse enfrentamento de um campo democrático para fazer essa ação em relação à extrema-direita. E os preparativos para o jantar de 44 anos do PT, que acontece no próximo dia 20, estão a todo vapor. Quem contou detalhes sobre a festa foi a secretária nacional de finanças do partido, Gleide Andrade, que conversou com o jornal PT Brasil na última quinta. São esperados convidados de todos os cantos do país, entre eles mais de 20 embaixadores e todos os ministros do partido, além das presenças ilustres do presidente Lula e da primeira-dama Janja. E a gente está muito feliz, porque a gente tem muita coisa a comemorar, né? 44 anos de muita luta, de muita resistência, de muita superação. Nós atravessamos um Rubicão. A história do PT é uma história de muita vitória, mas de muito sofrimento também, né? Só nós que nunca nos desviamos do caminho sabemos o que nós passamos durante esses 44 anos, né? Então a gente quer comemorar essa chegada aos 4.4 aí, com essas pessoas que foram tão importantes na nossa história. E o governo Lula está investindo 150 milhões de reais do Fundo Amazônia no programa Cisternas. Os recursos serão utilizados para a implantação de tecnologias sociais de acesso à água para o consumo humano, produção de alimentos e inclusão social e produtiva na Amazônia. A diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, falou sobre a iniciativa ao jornal PT Brasil dessa sexta. Quando a gente fala, né, de falta de água na Amazônia, as pessoas ficam sem entender, porque é uma região com maior acesso à água, né, a maior fonte de água doce do mundo, diga-se de passagem. Mas muitas dessas comunidades não têm acesso à água potável, à água de qualidade. Por quê? Ou porque o rio tem baixa oxigenação, baixa qualidade, ou porque, por falta de saneamento, o rio é contaminado. Então, as pessoas bebem a água, que é uma água de baixa qualidade, acabam ficando doentes e gera problema em cima de problema. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Afinal, a gente ama estrelas. E faça como a Josi Gomes, que deixou um comentário para a gente lá no YouTube. A Josi escreveu assim, ó: sempre 13 motivos para ser feliz. Que lindo, Josi, é isso mesmo. Semana que vem tem mais. Agora eu me despeço de você desejando um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo 13 Minutos.